Amém. Romanos capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versos. Eu quero ministrar algo que eu creio que faz sentido para nós nesse tempo. Obrigado, Jesus. Você achou Romanos 12? Amém. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa... De novo, mas sejam transformados pela renovação da vossa... Para quê? De novo, vocês estão aqui? Vamos lá, tem aqui, ó. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela... Do quê? Para quê? O quê? Para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, não é, de Roma, aos romanos, Paulo traz esse entendimento a respeito de algo que Paulo entendia com muita clareza e que muitas vezes nós não damos a devida atenção, que é sobre a nossa mente, sobre o quão importante, quão disputada é a nossa mente. E Paulo diz, olha, vocês não se conformem com este século, não se amoldem. Tem outra versão, essa que nós lemos é Almeida Revista e Atualizada, mas existe uma outra versão que diz, não se amoldem, não se tornem parecidos com este mundo, mas que vocês sejam transformados na vossa mente. Para que ser transformado na mente? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vamos falar nessa noite, o tema da minha mensagem é metanoia. Diga, metanoia. Amém. Eu quero gastar o tempo que nós temos essa noite para falar bem raso, bem tranquilo, para que todos possam entender a respeito de metanoia. O que é metanoia? Metanoia é essa palavra grega que tem o significado de uma transformação. Metanoia é um resultado de alguém que se arrependeu, de alguém que decidiu mudar as suas atitudes. Metanoia é o resultado de alguém que compreendeu o que Deus quer, a maneira como Deus pensa, e por isso vai começar a corresponder dessa maneira. Então a igreja precisa experimentar uma metanoia, que é uma transformação do quê? De mente. Porque a mente, irmãos, é a sede da nossa alma. A mente, se a mente é sã, o nosso corpo vai ser são e nós vamos ter atitudes sãs. Mas se a nossa mente é doente, se a nossa mente é distorcida, então nós teremos atitudes distorcidas. E aí quando Paulo está escrevendo para Roma, para a igreja dos romanos, ele está dizendo isso, olha, vocês não se amoldem a esse mundo, mas que a mente de vocês passem por uma metanoia. Diga, metanoia é uma transformação de mente. Amém? E é sobre metanoia que nós vamos falar nessa noite. Porque se nós quisermos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós só conseguiremos viver se nós passarmos por uma metanoia. Amém? O nome é meio estranho, mas é isso mesmo, é uma metanoia que tem a ver com uma transformação na nossa mente. Presta atenção, o teu corpo corresponde aos comandos da tua mente, do teu cérebro. E é por isso que eu comecei falando que se existe uma área da nossa vida que é disputadíssima, é a nossa mente.
Porque se a tua mente é corrompida, as tuas ações serão corrompidas. Se você tem uma mentalidade errada, você vai ter ações erradas. Se, por um exemplo, a tua mentalidade é de que não há problema ser mentiroso, então você vai ser automaticamente mentiroso. Mas quando você passa por uma metanoia, quando você conhece a Jesus, quando há uma transformação na tua mente, então você vai perceber que Deus é verdadeiro e que tudo que é mentira não pertence a Ele. Muito pelo contrário, que o pai da mentira, conforme Jesus falou, quem é? É o diabo. Então, se nós pertencemos a Deus, se nós cremos em Deus, então as nossas ações com relação a questões de verdade ou mentira deve ser como? Com a verdade. Porque quando você tem uma mente transformada, quando você tem uma metanoia, as tuas atitudes, as tuas ações correspondem com aquilo que está na tua mente. E eu sei que muitas pessoas desejam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, eu sei que muita gente quer ser abençoado por Deus. Mas não existe a bênção de Deus se não houver uma metanoia. Então a transformação precisa acontecer aonde? Aqui. E sabe o que é engraçado ou terrível? É que na verdade o diabo não quer que você aprenda sobre isso, porque enquanto ele consegue atingir a tua mente, ele consegue atingir as tuas ações. Então é uma luta para que a gente pregue sobre isso, sabe por quê? Porque existe alguém interessado em que você não seja instruído, porque Jesus falou, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Então a tua mente é um campo de batalha, a tua mente é um campo de guerra. A guerra, meu irmão, ela está travada, é aqui na nossa mente. Porque o diabo, ele sabe que no dia em que você conhece a Jesus e você começa a viver uma metanoia, uma transformação de mente, as tuas atitudes começam a ser condizentes à vontade de Deus e não mais à vontade do diabo. E aí então ele perde você. Deu para entender? Amém. Aí a pergunta que não quer se calar: como é que a nossa mente ela foi tão comprometida dessa forma? Irmãos, a gente vai ler também 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos encontrar o mesmo escritor, que é o Paulo, apóstolo Paulo. Ele vai falar um pouco sobre essa questão. Eu quero que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero como teu pastor. Eu quero ver você vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Diga, a vontade de Deus para a minha vida. Não, meu irmão, aí você não assustou nem teu irmão. Eu quero que você assuste o inferno inteiro. Diga, a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E eu vou viver toda a vontade de Deus para a minha vida. A minha mente vai ser transformada pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Então o apóstolo Paulo, escrevendo agora para outra igreja, a igreja de Corinto, ele vai trazer um entendimento parecido ao que complementa, no meu ponto de vista, o que a gente leu em Romanos. Vamos lá. Capítulo 10 de 2 Coríntios, capítulo 4 e 5. A gente vai projetar? Se for possível, seria bom. Diz assim: porque as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são armas carnais, não são armas humanas, e sim armas poderosas em quem? Em Deus. Para o quê? Destruir o quê? Fortalezas. Deu para pôr aí, meninos? Porque senão vocês não conseguem me acompanhar, né? Então olha para o irmão que está do seu lado, já que não vem aqui a referência, e fala para ele, você precisa de uma metanoia. Isso. Agora vai, amém? Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são o quê? Carnais, ou seja, não são físicas, não são humanas. Ok? Então, ok. E sim, poderosas em Deus para o quê?
Para o quê? Para o quê? Destruir fortalezas, anulando nós o quê? O 5. E toda altivez que se levante contra o quê? E levando cativo todo o quê? Ao quê? Então, por que precisamos de uma metanoia? Por que precisamos de uma transformação de mente? Para ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Mas, aonde começou isso? Irmãos, na verdade a nossa mente, ela foi projetada e hoje existe fortalezas na nossa mente. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um campo, é um lugar difícil de entrar. Fortaleza. Foi o que Paulo falou ali. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós anulamos os sofismas. Então, o que é uma fortaleza? É um lugar seguro. Na onde que Paulo está falando que tem uma fortaleza? Na nossa mente. E aí ele está falando o quê? Ele está falando, e nós precisamos então anular os sofismas. O que é sofisma? Sofisma, a grosso modo, ok? Significa engano. Sofisma é aquilo que você achou plenamente que era verdade, mas que é mentira. Sofisma. Sofisma. Então eu falo que assim, se uma fortaleza, eu penso numa construção gigante, poderosa, que é difícil entrar. Isso está na mente. Tudo bem? Você está aí comigo? O diabo não tomou tua mente não, né? Tá aí? Tá aí, irmão? Tá aí? Olhe para o irmão que está ao seu lado, vê se o diabo não tomou a mente dele, né? Estou brincando, gente, calma, é brincadeira. Em nome de Jesus, amém? Então, é uma fortaleza. É um lugar difícil de entrar. Então, dentro da mente tem uma fortaleza. E aí eu falo que a fortaleza foi levantada. E os tijolinhos dessa fortaleza, eu falo, tá? São sofismas. Então, cada engano, cada mentira, aquilo que a gente tinha tanta certeza que era verdade, mas que vai contra a palavra de Deus, são o quê? Sofismas. E Paulo está falando que as armas que Deus nos dá, que são espirituais, são poderosas para destruir as fortalezas. E aí então nós vamos conseguir entrar na fortaleza da nossa mente e quebrar o sofisma, que é esse engano, que é aquilo que parece que é verdade, mas não é. Por exemplo, como é que alguém vive 26 anos juntos e não casa no cartório? Me fala. Pergunta que a minha esposa sempre faz para esses casais, no modo geral. Ela fala assim, o que é mais fácil? Conviver debaixo do mesmo teto ou ir no cartório assinar um papel? Ir no cartório assinar um papel. Meu filho, se você já está 26 anos dormindo e acordando com a mesma pessoa, o que é assinar um papel? Nada. Sim ou não? Isso nós poderíamos dizer que é um engano, então é um sofisma? É. Qual que é o sofisma aí? Casar para quê? O que vale um papel? Para quê? Tanta gente que casa e depois separa. Olha o engano. Um engano. E esse sofisma, ele é colocado dentro da nossa mente, irmãos. Não é por Deus, eu te garanto que não vai por Deus. Porque cada sofisma colocado é uma fortaleza que vai sendo levantada na nossa mente. E não esqueça, se a tua mente está comprometida, as tuas ações estarão comprometidas. Então, o que acontece? Vamos vivendo a vida a si mesmo. Estamos agradando a Deus vivendo dessa forma? Não, claro que não, estamos pecando contra Deus. Quem está saindo no lucro, Deus ou o diabo? Mas só quem pode quebrar o sofisma e quebrar as fortalezas? Nós. Quer ver outro sofisma? Muito comum, viu? Eu não saio de casa sem ler o horóscopo. O meu signo é tal. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, você não tem signo nenhum. Por quê, pastor? Porque Deuteronômio, Deus vai declarar que abomina essas coisas. Toda forma de ocultismo, toda forma de tentar adivinhar como vai ser o futuro.
Mas existe um sofisma na mente da pessoa que ela acredita que ela precisa ler o horóscopo. E aí ela lê o horóscopo na segunda-feira e ela vê que a roupa dela é a vermelha. Aí ela vai procurar a roupa vermelha, porque se ela não sair de vermelho, o dia dela não vai ser bom. Isso é um sofisma. Vai contra a palavra de Deus. Não, mas eu gosto de ir no cemitério no dia de finados, ou hora ou outra, eu vou lá para conversar com a minha mãe que eu enterrei. O que Deus fala sobre isso? Deus fala, eu abomino quem fala com mortos, porque morto não pode te ouvir. Está na Bíblia. Então isso é um sofisma. Ah, mas essa geração é uma nova geração, é normal. O que tem namorar e transar? Tem nada não, é normal, gente. Quem não faz isso? E aí, esse sofisma adentra a mente da pessoa e ela acredita que é normal. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Que é normal? Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ficarão de fora do reino dos céus quem? Aqueles que praticam sexo fora do casamento, seja solteiros ou seja adulterando. São sofismas, irmãos. São coisas que parecem normal, são coisas que parecem verdadeiras até, mas que não é. Seja todo homem mentiroso e apenas Deus, a palavra de Deus, verdadeira. Por que nós precisamos conhecer a Bíblia? Por que você acha? Porque na medida em que você conhece a palavra de Deus, os sofismas vão sendo revelados para você. Aquilo que você achava que é normal, aquilo que você achava que não tinha problema, aquilo que você achava que não feria a Deus, você vai começar a perceber que fere sim. E quando você começar a perceber, você vai se arrepender, passar por uma metanoia de mentalidade, e aí então você vai começar a agir de forma diferente. Antes eu roubava, qual o problema? Eu dava uma desviada de um dinheiro lá da minha empresa. Tinha problema nenhum, não? Afinal de contas, como é que se enriquece num país como o Brasil? Tem que ter o jeitinho brasileiro. Eu sonego um pouco de impostos aqui, eu roubo um pouquinho ali, mas eu não sou ladrão. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que isso é errado, que isso é roubo. Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, foi o que Jesus falou para Pedro e para os discípulos. Senhor, nós temos que realmente pagar o imposto que o império de Roma está nos cobrando? Jesus, Senhor, é o Filho de Deus. Jesus olhou e disse para eles, deem a César o que é de César, ou seja, paguem para César o imposto que tem que ser pago para César e devolvam a Deus aquilo que tem que ser dado para Deus. Ei, meu irmão, você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Então precisamos começar a destruir essas fortalezas, esses sofismas na nossa mente. E eu poderia passar tempo aqui com você. Aí a pessoa pega e coloca lá, um artista famoso morre. Aí entra lá na rede social e coloca, ai, que Deus te receba no céu, que você foi para um bom lugar. Hã? Mas o que a palavra de Deus diz? Que todo mundo que morrer vai para o céu? É isso que a palavra de Deus diz, gente? Não! A palavra de Deus diz que todo aquele que crer, confessar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor, este vai ser salvo. Mas a gente até vai na igreja, a gente até já entregou a nossa vida para Jesus, mas o sofisma continua aqui na nossa mente. E aí a gente, involuntariamente, porque já é uma fortaleza na nossa mente, a gente continua a acreditar nessas coisas. Eu não estou julgando e não estou falando, gente, que de repente no último segundo de vida a pessoa se arrependeu, Jesus pode ter se apresentado para ela pode ter... Eu creio em tudo isso, mas pela lógica humana. Eu não estou te orientando a colocar lá na sua rede social, tá bom? Ah, fulano morreu sem Jesus, vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando. Mas, meu irmão, na dúvida, o que a gente faz? O que você faz na dúvida? Põe nada. Ore pelos familiares, Deus console os familiares. Não, mas sabe o que é, pastor? É que a minha avó morreu já, mas de vez em quando ela aparece para mim e conversa comigo. Eu
Eu podia chamar a minha esposa aqui, que por um período viveu no ocultismo, não é? E na questão de espiritismo, essas coisas toda, para ela te dizer o que acontece. Patrícia fala que ela, jovenzinha ainda, ela disse que ela ia dormir toda noite, sentava do lado dela uma tal de Zildinha. E não era amiga imaginária não, conversava com ela, dava direção para ela, aconselhava ela. Aí quando ela entendeu quem era Jesus, a mente foi renovada, passou por uma metanoia. Ela entendeu que aquilo não era Zildinha coisa nenhuma, aquilo era um demônio transvestido. Meu filho, a Bíblia diz que quando alguém morre, não volta. Não tem como voltar, e a Bíblia não mente, Deus não mente, Deus é verdadeiro. A Bíblia não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Então quem é que apareceu para mim? Quem conta para você? Quem vai te contar? Quem era? Eu sei de uma coisa, não era tua avó, não era tua mãe, não era teu pai, não era. Mas como que um demônio faz isso? A Bíblia diz que ele tem tanto poder também, que ele pode inclusive se transvestir de um anjo de luz, como se fosse um anjo de Deus. Meu irmão, ao homem cabe morrer uma vez só, passando disso, o juízo final é o que diz Hebreus capítulo 9. Acabou. Morreu, acabou. Não, vamos fazer uma oração pela alma para descansar, encontrar o caminho do céu. Meu irmão, não tem isso. Na Bíblia você não vai encontrar. Ou seja, são sofismas. E os sofismas vão tomando a nossa mente e fazendo uma fortaleza. E aí quando ela está bem fortalecida com aquelas mentiras e enganos, nós começamos a corresponder com as nossas ações, acreditando, falando, fazendo e agindo de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Sendo assim, se a tua mente não é transformada, se os sofismas não são anulados, se a fortaleza de mentira e de engano não é quebrada na tua mentalidade, você não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, não fica bravo comigo, pelo amor de Deus, amém? Você me ama ainda, mas eu preciso pregar o que diz a palavra de Deus. Não, mas Deus entende. Não, Deus entende. Você acha mesmo que Deus entende? E é por isso que você está neste culto ouvindo essa palavra. É por isso que Deus está tentando alcançar o teu entendimento, o teu coração. Deus está tentando te chacoalhar, fazer você acordar para a vida, para que você se arrependa e passe por uma metanoia na mente, a fim de que a sua atitude mude e a fim de que você consiga então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe qual é o grande problema da nossa geração de crentes? De cristãos, ou evangélicos, como você queira chamar? É que o povo está vindo atrás de Deus, pedindo para Deus abençoar. Eu quero a bênção de Deus. Claro, ninguém é bobo, né? Mas a bênção de Deus não é uma coisa. A bênção de Deus é um lugar. A bênção de Deus é o centro da vontade de Deus. A bênção de Deus é você aprender a viver uma vida no centro da vontade de Deus. E só há um jeito de viver no centro da vontade de Deus: quando você caminha com Jesus. E quando Ele se torna o teu único e suficiente Salvador de verdade. Porque daí Ele vai governar a tua vida. Porque daí a palavra dEle governa a tua vida. Irmãos, Deus não vai abençoar aquilo que vai contra o que Ele determinou na sua palavra. Crente orando pela mulher, pelo marido da outra, é um absurdo. A mulher diz que entregou a vida para Jesus, mas não teve uma metanoia, não teve uma transformação de mente. Aí ela ora para Deus fazer com que o casal, o vizinho dela, se separe da mulher, para ela casar com o marido da vizinha. Não, e ainda quer a bênção de Deus sobre ela. Casa,
faz uma declaração de que não haverá outra coisa a não ser a morte, que vai separar, etc. E aí, eu não quero mais continuar casado. Separa e quer casar e ainda quer receber a bênção, quer ser abençoado. Meu irmão, não tem bênção. Ei, Deus não vai abençoar o que está errado, porque Deus não pode ir contra Ele mesmo. Deus não pode ir contra Ele mesmo. A bênção de Deus, meu irmão, é você viver uma vida em Jesus de verdade. E aí você não precisa pedir para Deus te abençoar, sabe por quê? Porque naturalmente, se você está em Jesus, a bênção dele te alcança. Você não precisa pedir, Deus me abençoa. Não, a bênção dele vai te alcançar naturalmente, porque você está vendo uma vida em... Mas viver uma vida em Jesus é vir no culto no domingo? Não, viver uma vida em Jesus é de fato conhecer e prosseguir em conhecer a Ele. Meu irmão, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Deixa eu tomar água, não precisa me responder não, pelo amor de Deus, para eu não morrer. Hora ou outra eu coloco lá no meu Instagram. Aliás, essa última semana eu peguei pesado. Eu apareço lá e falo assim: e aí, querido, tudo bem? Já leu a sua Bíblia hoje? Aí eu falei esses dias: e se você não leu, então desliga esse Instagram agora e vai ler. Porque se você tem tempo de ficar no Instagram, você tem tempo de ler a Bíblia. Aí às vezes eu coloco lá uma enquetezinha: leu a Bíblia hoje, sim ou não? Irmãos, eu não sei quantas visualizações eu tenho lá no meu Instagram, nos stories. 250 visualizações, 250 pessoas viram o que eu publiquei ali. Sabe quantas respondem? 20, por exemplo. Aí 17 coloca sim, e 3 corajosos coloca não. Eu falo: Deus abençoe pelo menos esses 3, porque pelo menos eles foram honestos. Mas se 250 viram e 20 responderam, aonde estão os 230 que viram e não respondeu nada? Porque eu pensei, se ele tivesse lido, ele teria respondido que sim ou não? Pô, é o pastor dele que está perguntando. É claro que ele ia colocar sim. Eita, meu pastor vai ficar orgulhoso de mim. Mas se ele não respondeu nada e fingiu demência, é porque possivelmente ele não. Mas está no Instagram, que ele está me vendo. Como queremos ter uma renovação de mente se a gente não quer conhecer a Bíblia? Como você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não quer conhecer a palavra desse Deus? Irmãos, não há como caminhar com Deus, não há como viver uma vida com Deus se nós não passarmos por uma metanoia. Tem que ter metanoia, tem que ter transformação de mente, porque vai ter transformação de atitude, de ações. E quando isso acontecer, naturalmente você vai provar que você é um discípulo de Jesus, que você agora é um filho de Deus, que antes você era inimigo de Deus, mas que agora você é filho de Deus, comprado, lavado, redimido pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Não, pastor, eu venho todo domingo para a igreja. Olha o sofismo. Acredita, olha o engano, né? Acredita que só porque ele vem todo domingo na igreja, lava a consciência, vai embora e posta um versículo na semana na rede social, ele é de Jesus. Eu quero ver quando Jesus voltar quem é de Jesus. Eu quero ver. Irmãos, entenda. Eu brinco, né? Porque a pessoa ela vem pro culto e fala: Deus, eu preciso que o Senhor fala comigo. Deus fala comigo. Aí chega aqui, senta na cadeira e eu desço o pau. Aí eu desço o pau, vai embora comigo. Vai embora bravo com Deus. Ué, você pediu para Deus falar, Deus está falando, você fica bravo comigo? Entenda. Eu não estou aqui para pregar 90% da Bíblia, eu estou aqui para pregar 100% dela. E me desculpe, meu irmão, se trazer a tua lembrança que uma vida de pecado te conduzirá à perdição, ao inferno. Eu prefiro ter a consciência tranquila como pastor de que eu tentei te conduzir para você chegar ao céu, do que ser negligente e permitir que você vá para o inferno. Então você e eu. Só que assim, irmão, sabe o que acontece na metanoia? Na libertação da fortaleza da nossa mente? O problema é que eu não posso impor a mão na tua cabeça e falar: demônio que seguramente vai embora. Não. Essa metanoia só acontece quando você se arrepende. E
E quando você permite que o Espírito Santo de Deus transforme a tua mentalidade, a tua forma de pensar, e você decide caminhar de verdade com Deus. Eu sei, talvez você acabou de chegar para Jesus, mas o que eu estou dizendo é que assim, você vai começar a ler a Bíblia, e aí de repente você vai ler lá, por exemplo, o pai da mentira é o diabo, e aí você é mentiroso, você vai falar, uau, Deus, eu mentia, Deus me perdoa, eu não quero mais ser mentiroso, eu quero caminhar na tua verdade. Pronto, metanoia. Deus não vai requerer da gente aquilo que a gente ainda é ignorante. Deus vai requerer da gente aquilo que nós já fomos orientados e esclarecidos. E mesmo diante do esclarecimento e da orientação, o nosso coração se endureceu. É sobre isso que nós estamos falando, gente. Sabe, como pastor é frustrante ver que algumas pessoas não vivem a vontade, a bênção de Deus, não vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque eu falo, uau, Deus, o Senhor precisa mudar a história, o Senhor precisa mudar a sorte. Aí Deus me responde, enquanto não houver uma mudança de mentalidade, eu não posso fazer. Porque eu não vou contra a minha própria palavra. E gente, eu podia passar a noite inteira trazendo os enganos e a verdade da palavra de Deus para a gente combater, se arrepender e ter uma metanoia. Mas eu não tenho tempo hábil para isso. Mas nós viemos a este mundo debaixo de uma maldição de pecado, debaixo de uma raiz de pecado, uma não, duas, que é dos nossos pais, Adão e Eva. A primeira raiz é a raiz de orgulho, e a segunda raiz é a raiz da rebelião. Todo ser humano é orgulhoso e rebelde. E aí quando Deus quer transformar a gente, Ele não se achega perto dos orgulhosos, porque a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos, mas a mesma Bíblia garante que Deus sempre vai dar graça para os humildes. Então, meu irmão, você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vixe! Desanimou! Você estava tão eufórico no começo da pregação. E aí, meu irmão, quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, permita que todos os dias aconteça uma metanoia, uma transformação na tua mente. Porque se isso acontecer, eu sei que as tuas atitudes serão diferentes. E então, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.